Pronto, a Dora entrou. Já tem mais uma. Olá! Ô, Dó, agora só falta a Sandra. Deixa eu chamar ela aqui. Como vai, Camila? Oi, Augusto, tudo Olá, bem? tô bem. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu estava mandando coraçõezinhos para ver se eu chamava a atenção de vocês. Primeiro, agradecendo demais a presença de vocês. Eu sei o quanto o tema de hoje é importante, e eu sei o quanto vocês conhecem e podem compartilhar com todo mundo que vai ouvir a gente sobre esse tema. Em 2 segundos eu vou só explicar por que chama Liberdade 65 e o que é esse projeto que a Dori e eu fizemos. Liberdade 65 é o primeiro endereço onde a gente se conheceu e onde a gente começou a trabalhar aqui em São Paulo, na Avenida Liberdade 65, que era um prédio muito bacana, só de advogados. Tinha até um cabeleireiro só para japoneses, era uma coisa engraçada. Um cabeleireiro para a comunidade oriental. E um contador ou outro, mas o resto eram só advogados. Eu comecei a trabalhar muito novo lá, fiquei vários anos junto com a Dora nesse prédio, e a gente resolveu homenagear esse espaço tão importante na nossa história e na nossa carreira, que é a Avenida Liberdade 65. Então, Dó, toca aí, que hoje eu tô de ouvinte, porque se tem um tema que eu quero ouvir, é o que a gente vai discutir hoje. Eu também. Eu queria agradecer muito a presença de vocês duas. Vou tirar os doutoras, senão a gente vai ficar numa formalidade que o Instagram não comporta. Então, Sandra, muito obrigada por estar aqui. A Sandra, que tem dado grandes contribuições para a advocacia, que é conselheira federal da Ordem por Santa Catarina, né? Também participa do Conselho Nacional do Ministério Público e que já tem no currículo essa preocupação com a saúde mental dos colegas, né, que desenvolveu essa cartilha de saúde mental para a nossa profissão. E acho que se isso aconteceu em 2019, Sandra, já antecipando o que vinha de sofrimento nesse período pandêmico, assim, é visionária essa. A primeira cartilha. edição foi em 2018 foi a primeira edição. Então, mais ainda, né? E agora, enfim, acaba de cravar aí mais um golaço relatando e tratando da matéria da publicidade, uma demanda incrível da jovem advocacia, novos meios, muitos assuntos para a gente conversar. E a Camila, preciso do meu carregador. Estou te ouvindo. Vou pedir aqui, senão eu vou cair de vocês. Esse mundo da tecnologia, ele é um massacre para a gente, né? Nossa. Médica psiquiatra, fundadora da Caliandra Saúde Mental, e que vai conversar com a gente sobre essa temática tão importante nesse mês do Setembro Amarelo. Aqui vocês vão poder contar, por favor, a importância do Setembro Amarelo para os alertas com relação a doenças mentais, saúde mental. E queria dizer, Camila, que acho que nós temos em comum aí uma paixão por San Diego, na Califórnia, que é onde eu fiquei com a minha família para trazer o Projeto Inocência para o Brasil. E estou vendo aqui que você faz parte da sua formação lá em São Diego. Então, eu queria começar falando um pouco com a Sandra e, obviamente, querendo ouvir também a Camila sobre de onde veio o estímulo, enfim, essa preocupação com a saúde mental dos advogados, das advogadas, com as agruras da nossa profissão, a ponto de se dedicar a elaborar uma cartilha, né? Pensando aí em como é que a gente mantém a sanidade no nosso dia a dia de trabalho. Gente, é um grande prazer estar aqui com vocês, participar da história aqui do Liberdade 165. Eu até perguntei no dia para o Raci, o Leonardo Raci, que foi quem fez a intermediação aqui de vocês comigo, o que era, né? Se isso era uma chapa, se isso era uma sigla, o que era uma militância, né? Isso não, olha aqui, ó. Vai te dar um tchau, Léo. Querido, obrigada. E aí, é muito bom estar aqui com vocês, assim, falando especialmente desse assunto, né? Dentre tantos que a Ordem trata. E que, assim, a pergunta que as pessoas me fazem o tempo inteiro é essa, né? De onde nasceu essa ideia? E aí eu vou contar uma breve história. Quando eu estava numa audiência pública em 2015, na Ordem, no Conselho Federal da Ordem, um auditório lotado,
E eu era presidente da Comissão de Saúde Pública e Privada lá no Conselho Federal da Ordem. E fui para a mesa e tinham todas as autoridades de saúde pública e suplementar do país, as mais importantes, do ministro da Saúde até o Lamarck, que era o presidente. E quando ele passou, quando eu compus a mesa, eu tive uma série de sintomas que eu pensei que eu estava tendo um problema cardíaco, né? Uma sudorese intensa, um mal-estar, a boca seca, uma série de sintomas físicos, né? E eu falei, eu fiz o discurso todo, eu dei entrevista, tudo isso num estado de transe. E eu não entendi o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha que estar lá, enfim. Resumo, eu tinha tido no ápice de coisas que já vinham dando sinais para mim, um transtorno de ansiedade generalizado. E aí, eu comecei um tratamento e uma saga em relação a isso, para me salvar daquela coisa toda, da agorafobia, que é o medo de que aquilo dê de novo. As coisas que não te davam pânico passam a te dar. Você não se entende naquele universo porque a gente é muito pragmático, a gente é muito racional, né? E eu já fazia terapia, enfim, mas... E aí, partícipes, consultores da Cartilha da Saúde Mental na primeira edição, foi um psiquiatra aqui de Blumenau, que por acaso foi ele que me atendeu, e um psicólogo daqui. E aí, conversando com os colegas, enfim, mês de Setembro Amarelo, aquela onda toda, eu já tinha passado por tudo aquilo e queria compartilhar. E aí eu fiz um projeto em casa, a Cartilha da Saúde Mental foi escrita por mim no final de semana, com o meu filho fazendo a arte visual, e ficou um boneco de uma cartilha, eu entreguei para o Lamarck, ele falou, mas Bate, como é que é isso? De quem que é esse depoimento? Eu falei, sou eu. Como assim, né? Falei, lembra aquele dia? Mas não deu para perceber. Não dá, essas doenças são muito silenciosas e a pessoa não pede ajuda, né? Então, a ideia que germinou essa cartilha da saúde mental da advocacia em 2018 foi: vamos eliminar o preconceito da depressão, do transtorno de pânico, das síndromes que afetam a nossa saúde psicossomática, porque ela vem acompanhada de sintomas físicos, e a pessoa vai tratar o sintoma físico e vai para o cardiologista, para o gastroenterologista, e aí vira uma coisa assim que chega num determinado momento, alguém finalmente diz assim, olha, presta atenção, porque isso aqui, na verdade, você tem uma depressão profunda, você tem um transtorno de ansiedade generalizada, você tem síndrome do pânico. E aí, o que eu percebi? Os colegas da advocacia, eu não convivo com os outros, né? Provavelmente isso não é privilégio da nossa profissão, certamente. Mas assim, a advocacia em especial, ela tem um estresse, ela vive da pressão psicológica, do tudo ou nada, do nós lá e eles aqui, e todo o processo químico cerebral que o exercício da profissão nos encarrega. E aí, para fechar esse primeiro, minha participação, que eu já acho que eu me alonguei, quando eu fui estudar isso, assim, onde é que tem pesquisa, onde é que tem... Não tem, no Brasil não tem. Eu falei, a gente precisa começar de algum lugar. E usei a pesquisa que foi feita em 2015 pela ABA, né? A Associação American Bar Association, que é a nossa OAB, né? E aí tem uma comparação lá, que as pessoas que são mais acometidas nos Estados Unidos são, na ordem, bombeiros, médicos e advogados. E aí, a comparação é a seguinte, um médico tem uma cirurgia e esse é um estresse porque a vida está na mão dele. Mas ele não tem um outro cirurgião tentando desfazer aquilo que ele está fazendo. Né? Então, essa eu acho que é a concepção mais clara de como é estressante a nossa profissão. Porque a construção e a desconstrução, o provar para todo mundo que aquele direito do cliente ou que aquela situação deve ser atendida, e todo o nosso desgaste com os prazos, com o judiciário altamente discricionário, com a estrutura de poder, com o enxuga-gelo o tempo inteiro nos processos, né? Então, tudo isso junto foi o motivo disso aqui. Que lindo. Excelente. Augusto, você quer entrar? Porque eu estou ouvindo a Sandra e estou querendo saber da Camila, se na sua experiência, Camila, quer dizer, quando a pessoa vivencia, quer dizer,
a Sandra teve uma vivência e levou isso em favor de toda uma classe, né? Quer dizer, já é uma coisa fantástica. Acho que tem um agradecimento aqui para fazer em nome das advogadas, dos advogados, dos mais jovens que ficam muito angustiados, com vergonha de pedir ajuda. Mas eu queria ouvir um pouco da Camila sobre essa questão do estigma, né? Quando uma pessoa está nessa situação, nessa nossa profissão que é formal, né, que tem um quê conservador, que tem um quê de mostrar força, porque, como disse a Sandra, né, muito do trabalho do advogado é você recebe, junto com uma procuração que te outorga poderes, você assume o problema de alguém e ele passa a ser seu. Então, no fim do dia, você é um monte de problemas juntos. E aí eu te pergunto, você enxerga essa coisa de um estigma adicional, dependendo da profissão que a pessoa exerce? Tem esse lado também? Sim, tem esses fatores de risco que vocês estão colocando. O que acontece é o seguinte, transtornos mentais no Brasil, nosso foco de estudos sempre foi a população geral e algumas populações específicas. De fato, assim, uma população do direito para saber transtornos mentais ou sofrimento mental é mais difícil existir no país porque precisa dessa demanda, né? Que os grupos e que as sociedades, elas iniciem algo nesse sentido, ou sintam as diferenças ou particularidades aí do ambiente advocativo. Eu acho que tem um fator também agravante, que é um ambiente mais masculino, né? Além de tudo, e enfim, expõe outros estresses também para você ter voz quando você faz e cobranças adicionais. Mas quando a gente fez os estudos no país, foi interessante ver como o Brasil configurava entre 27 outros países, um país com características depressivas e ansiosas muito importantes, especialmente entre as mulheres, assim, 2 vezes mais mulheres do que homens. Duas vezes mais? 2 vezes mais, para transtornos de ansiedade, transtornos do humor. Porque tem cargas que são bastante femininas, né? A gente já vive, são várias questões, né? E das desigualdades, ainda que a mulher ela esteja no seu cenário ali doméstico e do trabalho, aí vocês falaram um pouco do fator de risco e de algumas profissões em especial. O burnout, que é um estresse relacionado ao ambiente de trabalho, ele nas mulheres também é muito maior. E nas mulheres, e de fato, médicas, advogadas, professoras, é maior ainda. Chega a ser 3 vezes maior do que os homens. Porque tem essa questão do contexto da brasileira que assume ainda, além de papéis diversos, assim, e ela tem que enfrentar na sociedade essa posição de dividir mal os papéis e ainda se cobrar muito, não assumir que ela pode adoecer por conta de tantas atribuições. A gente tem uma profissão demandante, como é da médica, da advogada, da performance e tudo mais, se adiciona outro fator de risco para que vocês trouxeram. Né? Então, prazos e como para o médico, por exemplo, inversão de turno, plantões excessivos. O que a gente tem que tomar cuidado é olhar para o que é fator de risco, né? Então, falar sobre isso, eu acho que a primeira coisa que vocês trouxeram, esses estigmas, né? Falar sobre saúde mental é algo muito recente no nosso país, o que é um contrassenso para a nossa posição no mundo. E as formas de enfrentamento, apesar de mulheres em situações diferenciadas, que elas podem trabalhar e ter retorno financeiro, por exemplo, do seu trabalho, o que acontece? A compensação desse estresse muitas vezes ainda se dá no Brasil a partir, não de um autoconhecimento, de um olhar para o desejo dela, para os limites que ela quer impor, mas ela acaba enfrentando isso, comendo mais, bebendo mais, dormindo pior. Isso é um padrão que é do brasileiro, mas que tem se repetido entre as mulheres também. Elas não têm muito suporte, vamos dizer assim, para poder ter formas de enfrentamento que não sejam essas, que só vão piorar ainda mais o seu cenário. E ao dialogar sobre isso ainda no ambiente de trabalho, por vezes sofrem
né, uma pressão adicional. Só estou piorando, né? Mas é que... Pressão. Tem que ser forte, imagina. Você está falando que você está sofrendo por isso, que você teve um Coisa ataque. de mulher, né? Isso é coisa de mulher, né? Né? Infelizmente tem isso, assim. Então, eu tenho uma dúvida em relação ao fato de que me parece que o diagnóstico, ou pelo menos o pedido de ajuda, ele acontece de forma tardia, né? Muitas vezes só quando você chega no momento, a Sandra falou, né? Eu não fui percebendo os pequenos avisos que eu fui tendo até o momento em que isso estourou, né? Um burnout qualquer. E aí a pessoa, obviamente, naturalmente, diante disso, corre para procurar ajuda. Então, o diagnóstico tardio, minha dúvida é, ele vem o quê? De uma falta de conhecimento? A pessoa ela não consegue fazer uma autoanálise e perceber alguns pequenos momentos em que esse aviso vem sendo dado? Ou tem um peso muito grande do preconceito? Obviamente, especialistas são vocês, mas eu como um comum e leigo, tenho a impressão que o preconceito tem um papel tão forte na demora de se pedir ajuda. É real isso? Vocês acham que isso realmente atrapalha? É real, é interessante, porque assim, eu não sou especialista, né, na área, eu não sou psiquiatra, eu sou psicóloga. Meu ambiente é da advocacia, de ordem, e agora no Ministério Público, como eu estou, né, 2 anos no Conselho Nacional. E a situação é sempre a mesma, né? Quando a gente começa a falar no assunto, fica todo mundo assim... Meu Deus, ninguém nunca falou disso. No Conselho Nacional do Ministério Público foi a mesma coisa. O projeto lá é tão bonito, gente, que é uma coisa incrível. Assim, a gente fez uma pesquisa nacional com todo o Ministério Público Brasileiro, todos os ramos, com a URGS, né, o Departamento de Psicologia da pós-graduação, do doutorado lá, doutores, mestres, enfim, uma força-tarefa. E a gente precisava de 1.000 pessoas respondendo o questionário, que era um questionário quase uma terapia, sabe assim? Sua vida pessoal, sua vida familiar, e assim, dentro do sistema de justiça, né? E aquela concepção, a gente precisa ganhar dinheiro e pagar a conta no final do mês, quem é promotor tem salário garantido. Não é disso que a gente está falando, não é dinheiro. É outra coisa, é uma concepção de vida. E aí o que aconteceu? 4.000 pessoas responderam. E eu recebi informação assim, 4.000, gente, pensa, 4.000 pessoas do Ministério Público Brasileiro, entre servidores, promotores, procuradores de trabalho. Eu recebi na semana passada uma das pessoas que respondeu e disse assim, Sandra, olha só, depois que eu respondi aquele questionário, eu me dei conta de quantos sintomas eu tinha nesse negócio. Eu falei, pois é, a única coisa que eu posso fazer, como leiga, mas que sei da importância disso, dos feedbacks que eu recebi, e é um feedback absolutamente... empírico, né? É falar, chegar lá, ó, estão fazendo a cartilha. Chega, Sandra, olha só, eu tô há 5 anos tratando de depressão, agora que eu consegui descobrir uma medicação, eu fui internado. Aquele cara, assim, que a gente olha para ele, ele é um advogado famoso, poderoso, bem-sucedido, né? Não tem, assim, ele não tem motivo para isso. E aí não tem nada a ver com isso, né? Uhum. Então, essa ideia de discutir esse assunto o tempo inteiro, quando eu comecei, gente, e aí fecho de novo, a primeira vez que eu fui numa seccional lançar a cartilha depois do Conselho Federal, deu aquele murmurinho assim, lá vem ela falar dos doidinhos, sabe? E eu continuei falando, e eu continuei discutindo, e eu continuei distribuindo a cartilha, e aí eu comecei a participar de coisas como essa aqui, que é absolutamente inusitado na minha vida, porque há 3 anos atrás eu falar de saúde mental, né? A minha advocacia é toda vocacionada para a área de saúde. Mas não era específico. Então, assim, é disso que a gente precisa fazer. A gente precisa falar do assunto. A gente precisa chamar atenção. Estão aqui perguntando se o questionário ainda está disponível, porque me parece que você, na verdade, nessa sua trajetória, nesse desafio que você abraçou, você acabou colocando o dedo na ferida de uma demanda represada, né? Quando você fala... No Ministério Público, nós tínhamos o intuito de ouvir 1.000 pessoas e ouvimos 4.000, é que, de certa forma, ao mesmo tempo que as pessoas não falam desse assunto, elas querem falar desse assunto, né? Elas precisam falar desse assunto. E acho que, voltando um pouco para essa questão da pandemia, a gente tem visto, né, nos grupos de debate, nos grupos de discussão, no ambiente das escolas, né? Eu falo muito... assim, dessa discussão com os jovens advogados, mas se você for pegar o ensino médio, as pessoas estão
enfim, com essa demanda, precisando falar, precisando entender. E aí, quando a Camila dá números e coloca o Brasil nesse cenário em que nós temos muitos fatores de risco e temos, né, infelizmente, quer dizer, nós temos uma carga de estresse e é um problema importante para o nosso país, esse tema acaba que ele ganha ainda maior relevância. E conversando com vocês duas e agradecendo o fato de que nós estamos aqui conversando, eu fico pensando que para as mulheres, né? Estou ouvindo a Camila, estou ouvindo a Sandra, tem aquela coisa de que, Augusto, por que demorou? Porque mulher vai sempre para o fim da fila. A gente mesmo se coloca no fim da fila, né? Então, quando eu ouço acho que foi semana passada, a capa da Folha de São Paulo tinha uma foto linda da yoga para mulheres negras. Era uma foto no parque, uma questão juntando yoga com filosófica. Que assim, isso tudo é moderno. Para uma profissão como a nossa, né, falar em autocuidado, as mulheres não delegam nada na vida delas, né? Se uma mulher é advogada, ou é médica, ou tem uma posição né, profissional com estresse, ela só soma estresse, porque você não pode abrir mão de nenhuma das suas preocupações. Então, no fim das contas, você está por último. E aí acontece uma coisa como essa, né? Quando você não para pensar em como é que você está. E isso acho que é uma mudança dos tempos que eu queria ouvir um pouco vocês. Talvez eu sou formada em 94, né? Eu já sou cinquentona e esse ideário do profissional bem-sucedido, a Sandra estava falando um pouco, né? O que era a figura do advogado criminalista como o Augusto de Sucesso? O cara que toma uísque todo dia, né? Cultiva ali um barrigão por baixo do terno, não tira férias nunca. Como a gente precisa romper com essa ideia, né? E ver que hoje você tem um outro modelo de sucesso profissional de mais equilíbrio na vida pessoal também. Então, enfim, Camila, como é que a gente abraça essas demandas de mais equilíbrio na vida, sem dizer que isso quer dizer que a pessoa não tem ambição ou que ela não se veja, né, como um profissional de sucesso? Só comentando isso que vocês estavam falando, no Brasil, 1/3 dos graves procuram tratamento. Então, assim, o que acontece? 1/3 teria um transtorno mental nos últimos 12 meses, desse 1/3 é grave, e desses graves, 1/3 procura tratamento. E isso que chamou muita atenção no estudo que a gente fez, porque é muito baixa a procura por tratamento, né? E as barreiras para o tratamento são muitas. Então, além de ter sim, o estigma ainda no país muito grande, puxa, eu sou louco, não sou. Acesso ao tratamento existe, né? No SUS, os CAPS, os NAPs, entretanto, identificar que isso é um sintoma, como vocês falaram, não é tão fácil. E as pessoas levam ansiedades e depressões como parte da vida ainda. Vão empurrando isso para frente. Então, tem muitas questões relacionadas a isso. Apesar disso, mulher procura tratamento mais do que homem, né? E o que acontece é o seguinte, a gente tem, como vocês estão dizendo, né? Hoje, esse mundo pós-liberal também, a gente seria o nosso autorregulador, né? Então, é um mundo que caminhou para o individualismo, para uma competição muito grande. Esse é o nosso cenário, não é? Pré-pandêmico já era algo que a gente discutia muito, né? As pessoas procuram muito os seus ganhos e elas se autorregulam, supostamente, enquanto elas trabalham e tal. E quando você vê essa questão do sucesso ou da busca por um reconhecimento e tal, e já que eu administro o meu tempo, então eu sou senhor escravo de mim mesmo, né? Como tem dito. E aí a gente vai, né? Claro que a pandemia, ela trouxe uma reflexão muito forte sobre o sofrimento, porque ali a gente se viu diante da nossa total falta de controle, né? Isso aconteceu, foi muito grave. Não gosto que a gente coloque a culpa apenas no indivíduo, porque isso é parte de um sistema que a gente vive, né? Em que a gente podia estar em condições muito diferentes das quais a gente se encontra em termos de saúde. E infelizmente, tem uma parte nossa, que a gente fala de cuidado, mas tem uma parte do nosso contexto, de como coisas têm sido tratadas na nossa sociedade, né?
de algo que a gente precisaria realmente caminhar. A nossa saúde mental, ela depende de muitas questões, e não só da gente se identificar como tal, né? Você pode estar bem, mas você vivenciar o que a gente vive em termos de desigualdade, de como é viver nos grandes centros urbanos, que é muito difícil. A gente tem olhado muito para a vida nas cidades, né? E aí, claro, a figura da mulher veio como algo que foi bastante preocupante, porque também é um jovem hoje num contexto hiperconectado, né? Uma sociedade preocupada com o desempenho agora para o outro, e a gente precisa tomar cuidado para a gente perder essa conexão com a gente mesmo. Acho que essa é uma grande questão, um grande paradoxo do atual momento. Quer dizer, ter um impacto tão grande na nossa saúde mental, entretanto, ainda uma repercussão na busca, o trabalho e tudo, algo que caminha muito para o eu, né? E se a gente não for para o coletivo, se a gente não sair desse lugar, nossa saúde mental não vai mudar de posição, só vai piorar. E ainda mais, é mais enlouquecedor viver nesse país, né? De mensagens trocadas enfim, não estou entrando aqui, acho que seria uma outra discussão, mas é importante a gente não colocar a saúde mental apenas como parte do indivíduo, mas sim de um cenário. E eu acho que é esse. Eu adorei quando vocês falaram que era um diálogo com o direito, porque eu saio muito da psiquiatria e eu gosto, assim, eu sempre tive esse apreço para a saúde mental, mas quando eu passo a trabalhar na aplicação da lei de drogas no Brasil, e aí a gente fez um estudo nacional e tal, e dialoga com o direito, e sai de um saber médico, e você une vários saberes para pensar um problema, né? É quando foi possível dar um salto nessa questão. Quer dizer, tinha uma criminalização tremenda no uso de substâncias e eu lutando para cuidar dessas pessoas do ponto de vista da saúde. Mas essas parcerias, esse pensar conjunto que a gente está fazendo aqui agora, né, que recai sobre a saúde mental das pessoas, tal, recai em várias áreas mesmo, e nessas profissões, então, é mais difícil mesmo, né? A gente tem que pensar como não ceder a pressões, mas antes de tudo, pensar no contexto, mas pensar o que a gente faz com a gente, né? O quanto a gente se afasta dos nossos desejos e desequilibra a nossa vida. E essa vida está mostrando pra gente, é o agora, é o viver, conseguir se conectar com o momento presente, enfim, tem muitas questões aí. É isso mesmo, Camila. A pandemia fez com que a gente fosse obrigado a conviver com coisas que eram mascaradas, né? O medo, o temor do dia seguinte, toda a situação de não ter saída, de não ter alternativa, de se sentir impotente, né? E aquela relação de causa e efeito, que é uma desgraça, com a morte escancarada o dia inteiro na gente, né? Então, isso não é privilégio, obviamente, da nossa profissão, mas, assim, aqui no âmbito do que a gente fala de carteirinha, né, Botelho, quando a gente fala em glorificação do estresse, em quanto mais causas, melhor, em quanto menos tempo de vida pessoal, melhor. Então, assim, eu acho que é um papel da ordem, e foi aí que vem o ponto desse programa nacional, é um papel da ordem se preocupar com, como você colocou, Camila, com o ser humano como um todo, né? Então, o advogado não é parte de uma engrenagem apenas do sistema de justiça. O promotor não é, ele tem vida, ele tem família, ele tem... Então, assim, nós e eles, os bem-sucedidos, os mal-sucedidos, os que têm empregos que não têm. Isso é um problema seríssimo social nosso, né? Só que a gente está fazendo esse recorte, assim, além de todos os problemas que a gente tem, veio a pandemia, e com a pandemia ainda uns ingredientes a mais, né? Violência doméstica, que aumentou vertiginosamente. As instituições estão correndo atrás do que fazem, porque assim, é um negócio assustador o que foi crescimento de violência doméstica, né? Então, é um diagnóstico, né? As pessoas foram obrigadas a conviver entre si, aquilo que elas não conviviam passou a ser na base da guerra, da briga, né? E ao mesmo tempo, a gente foi obrigado a se conectar
com a gente mesmo, com a família da gente, com a casa da gente, com os filhos da gente, né? Então, tudo isso faz com que a cabeça da gente não funcione mais direito, né? A gente não sabe mais o que tem importância, o que não tem. O que é eu ter que trocar de carro com alguém que morreu aqui do meu lado? Não importa o carro que eu tenha, né? Então, assim, eu acho que o questionamento de valores é uma coisa muito importante para nós, seres humanos. Eu acho que esse é o momento da gente se conectar com isso. E aí, não é a saúde mental que é separada do resto. É a saúde mental que integra o resto, né? Então, o corpo, a mente, o espírito e tudo aquilo que compõe a nossa natureza humana está sendo confrontado. E aí volto para a ordem, Dora, porque eu acho assim, a gente precisa falar com a advocacia, a gente precisa fazer programa para a advocacia, a gente precisa... Teve cesta básica das caixas de assistência para os advogados que não estavam conseguindo comprar comida há uns meses atrás, a situação de proletarização da profissão, com aquelas milhares de faculdades de direito que não formam direito, né? Formam, entre aspas, direito. E toda essa realidade, o que eu faço com ela? Eu vou pirar, né? Então, eu tenho que seccionar, eu tenho que separar, e eu tenho que falar com alguém que possa me dizer alguma coisa positiva. Olha, esse buraco a gente sai, tu tá no buraco, eu vou te dar a mão. Gente pede ajuda, né? E as pessoas não pedem ajuda, as pessoas não falam. Homem, essencialmente, é um ser que não vai para o jogo de futebol contar que ele teve que tomar Rivotril para conseguir dormir naquela noite. Nós mulheres não, a gente tem uma rede social independente da nossa rede social do computador, né? A nossa rede social é mãe, é filha, é irmã, é amiga, é a manicure, é a cabeleireira, enfim, a gente consegue de alguma forma exteriorizar sentimentos, né? E nossa cultura, né, é uma cultura machista, né, inveteradamente machista, que coloca o homem numa posição de ser que não fala desse tipo de assunto. E aí ele bebe, daí ele se droga, daí ele não conta, né? Eu tive um colega lá de Brasília que disse assim, olha, o meu psiquiatra disse para eu tomar tal remédio, mas isso não conta para ninguém, porque senão as pessoas vão ficar te cobrando que tu tá tomando medicamento de... Eu falei, troca de psiquiatra, amigo, isso não pode ser. Mas assim... Esse é um mau conselho. Ele é um mau conselho, né? Porque assim, não te esconde, velho. Usa a tua experiência para humanizar as nossas relações, né? E aí, com relação ao Ministério Público, separadamente do Programa da Ordem, que é a Cartilha da Saúde Mental e tudo mais, como presidente da Comissão de Saúde lá, eu levei esse programa com, obviamente, uma outra moldura. E aí a pesquisa foi só no Ministério Público. Ela foi feita, uma pesquisa científica, vai ser publicada, vai gerar uma política nacional de saúde mental dos membros e servidores do Ministério Público, com a revelação dos dados, né, o tratamento de dados com anonimização, toda a análise dos psiquiatras e psicólogos que estão trabalhando nesse programa que o CNMP contratou. E aí a ideia é essa troca, né? A gente leva da ordem para a justiça, o CNJ tem um programa já, mas assim, é muito sério, a gente está inaugurando hoje o Setembro Amarelo, é muito sério o tanto de pessoas que não vê saída, né? Que não pedem ajuda, né? Não pedem ajuda. E não vê saídas, assim, não adianta, né? E vai se ficando em casa, né? Aí tu diz assim, olha, tu tem que te ajudar, vai pra academia, né? O sujeito não consegue sair da cama, né? Tu tem que comer bem, fazer exercício físico. Cara, eu não consigo trocar o meu pijama, né? Como é que eu vou... Então, assim, aqueles passos todos, né? Olha, tomar banho hoje, não fica 3 dias aqui socado no quarto no final de semana porque tu não consegue enfrentar a dor dessa existência, porque a depressão, ela dói, né? Ela dói e é uma dor profunda, né? O sujeito não sabe de onde vem e ninguém entende por quê. Se tu ligar pro teu trabalho, pro teu escritório, se assim, gente, olha, eu tropecei e quebrei o pé, né? Tô engessado, eu não posso trabalhar uma semana. Tudo bem, né? Não, sou sócio, sou empregado, não importa. Tá bom, né? Se assim, olha, eu tô com uma crise tão grande de depressão que eu não consigo sair da cama. Isso é preguiça, né? Burnout é falta do que fazer. Então, assim, vai fazer alguma coisa lá, ler um livro, ver uma série. O sujeito não consegue nem armazenar nada de informação na cabeça. Então, assim, a única coisa que a gente pode fazer, que não é da área, que não é da medicina, que não é compartilhar e fazer esse olhar da ordem, a OAB humanizada, olhando as questões de prerrogativas,
honorários, de corporação, mas também olhando para o ser humano que tem por trás disso. Sandra, assim, espetacular te ouvir. Acho que assim, se a gente está começando setembro hoje, acho que a gente começa aqui encontrando uma série de respostas e de alertas na sua fala, né? Quando você traz essa questão da dificuldade de pedir ajuda. E o que é a ordem? Quer dizer, nós temos que colocar essa palavra cuidado na ordem do dia também de uma pauta prioritária da nossa entidade de classe e pensar como é que a gente faz nessa conversa com a amiga, com o colega, com a pessoa, o seu estagiário, a pessoa que está... E Dora já gerou outros programas, né? As caixas de assistência pelo país inteiro, a partir do Programa Nacional de 2018, fizeram coisas que não se falava sobre isso. Então, assim, programas de atendimento psicológico que tinham isoladamente. O Rio de Janeiro tinha, Porto Alegre tinha, mas não era uma coisa assim, uma concepção... Estamos discutindo ruptura institucional, né? Nós estamos falando, quer dizer, não é à toa que o feminicídio disparou. Quando a gente olhar para o número de armamentos distribuídos, nós estamos nesse momento muito difícil, né? De olhar para a democracia e pensar, caramba, para onde a gente está indo? Então, esse caráter vital de você ter um gesto de carinho, de afeto, de notícia boa, de compartilhar coisa boa, fica ali... Ou seja, se você está falando com alguém que não consegue sair da cama, não está tomando banho, está de pijama, né? E não tá, você vai lá. Acho que tem um pouco isso que a gente tem conversado muito na pauta de violência doméstica. Que se você desconfiou que a situação está grave, vai até ali e toca a campainha, né? E ouvindo a Camila falar sobre essa coisa das crises, independentemente, mas a gente vive um pouco de uma sociedade de sobressaltos hoje. E eu queria te ouvir, Camila, até que a Sandra diferencia muito bem, traz muito bem a angústia e como esse tema entrou. Nós temos a cartilha, nós temos programas, mas você falou duas coisas que eu achei fundamentais. Primeiro, que o tratamento está acessível, porque acho que a gente também tem ainda uma visão de que psiquiatra, terapia são luxos, né? Que não estão ao alcance das pessoas, porque é caro, porque você não vai ter como, você não vai saber bem qual é o serviço público que pode te dar esse atendimento, ou se você tem um convênio, ainda que com subsídio das suas caixas de assistência, será que está ao meu alcance? Isso é uma coisa. E a outra, aqui, me aproveitando da sua especialidade em drogas, álcool, nessa sua visão multidisciplinar, acho que um dado legal de falar é que entre as mulheres, não sei como vocês veem isso, a gente nunca sabe se é o tom de brincadeira, né? Ou se é mesmo, para eu fechar o meu dia hoje, eu preciso estar ali com 2 taças de vinho, senão eu não vou aguentar. Tem uma coisa da bebida muito mais presente, acho que a Camila tocou isso, né? Será que a gente resolve comendo bem, fazendo exercício e tentando dormir melhor? Ou será que a válvula de escape continua sendo aquela que meio que retroalimenta o que já não está bom? Não, super bacana o que vocês estão falando, porque eu acho que o primeiro grande conceito é que não tem saúde sem saúde mental, que é uma frase importante da Organização Mundial de Saúde, mas é tirar essa dicotomia mesmo, e a gente entender as coisas como saúde. Muito bacana os dados, porque a gente sempre viveu no achismo, muitas políticas são feitas assim, emocionando a população, o que estigmatiza mais as pessoas, criminaliza mais as drogas ou traz mais prejuízos para as pessoas aceitarem depressão, suicídio, já que é tão frequente. Então, os dados, eles norteiam políticas públicas e a gente sempre tem que ter esse cuidado. As políticas, elas são feitas embasadas e nosso país não privilegia isso, mas a ciência se mostra cada vez, sempre foi importante, ela muda com o tempo, porque ela é uma confecção de conhecimento, né, que vai se aprimorando com o tempo. Uma política de saúde mental, ela não é estática, né? A gente trabalha com muitas empresas e escolas, assim, é algo longitudinal, que precisa fazer parte mesmo da cultura do nosso país. Nossas coletas de dados acabaram, né? A gente ia fazer o primeiro estudo nacional na população carcerária brasileira para ver transtornos mentais, para entender o sofrimento mental nessa população, e esse estudo ele não aconteceu, né, nesse momento, e tudo isso, então, dados são necessários, políticas longitudinais e
formas de enfrentamento que você trouxe e que vocês trouxeram muito bem, e isso precisa ser discutido, porque na nossa cultura, a questão de uma cervejinha, isso aqui, o relaxar com o álcool, ou relaxar a partir, mesmo entre jovens e tudo mais, não tem passado por por esse acesso não ao serviço, mas de que a saúde mental, não só quando vira sintoma e que vai para o psiquiatra, mas antes disso, essa elaboração que se faz em terapia e tudo mais, é quando a gente não precisa dar voltas tão tortuosas assim, sintomas na cabeça ou no corpo, para a gente acessar, e aí? Né? O que eu quero para mim, o que eu quero para o meu grupo, para o meu entorno, para o meu país. Então, eu acho que as pessoas começaram sim a pensar nisso. Cada grupo precisa de políticas que passem sim, eu gosto disso, assim, no direito, na medicina, na educação, que a gente entenda cada cenário, porque tem as particularidades, sim, de cada cenário. Então, é sempre uma articulação de várias medidas e não só uma estratégia única. E entre as mulheres há uma certa banalização, houve cada vez mais com o passar dos anos, e não é porque a igualdade entre homens e mulheres ela foi favorável por uma série de aspectos e como permitiu que as mulheres passassem a beber publicamente sem o preconceito né, de que, nossa, essa mulher está bebendo, como era há 15 anos, que eram 7 homens para 3 homens para cada mulher, já foi há 20 anos 7 homens para cada mulher bebendo, e agora é 1 para 1 entre universitários, já chega em algumas universidades as moças beberem mais que os rapazes, assim, e a gente sabe que passa por várias questões, formas de enfrentamento também, um desconhecimento de que o álcool no corpo da mulher é pior, porque a mulher tem menos enzima que metaboliza o álcool, ela é mais sensível, infelizmente, aos efeitos do álcool, mas essa questão do beber, a nossa forma de enfrentar é esperar o final de semana. Muitas pessoas, no final de semana eu tenho isso, tenho churrasco, tenho bebida. Com isso foram ficando de lado, dentro das famílias, o cultivo de saídas para enfrentamento, né, de sofrimentos, do que você vive no meio, de como as relações elas têm que ser pautadas pelo diálogo, né, e não por essas tensões. Vocês falaram da violência, é isso mesmo. As adversidades no lar, em qualquer nível socioeconômico, aumentaram muito, né? Aumentou também a possibilidade de algumas pessoas fazerem escolhas, saírem de relações, foi ótimo nesse sentido, mas ainda está no nosso país. Foram 3 fatores que aumentaram muito e que já existiam, que era enfrentar angústia bebendo, comendo, ou nas redes sociais e internet, ou muito tempo gasto. A gente é um dos países que mais usa rede social, está em 2º país no mundo, né? E assim, é um pouco preocupante, é muito preocupante, na verdade, porque eu me preocupo muito com os jovens, já tem havido indícios importantíssimos de um adoecimento mental, aumento de taxa de suicídio. A gente está falando desse mês que sempre dá visibilidade para isso, né, para esse tema. Mas ele é visto com uma certa permissividade, sem pensar assim, não, peraí, tá bebendo muito, não é bebendo que a gente enfrenta os problemas que a gente tem, e é preciso falar sobre isso. Só aumenta, a gente sabe que só aumentou o consumo, e nós somos um dos países que mais bebe pesado. A gente fala que é heavy episodic drinking, né? A gente bebe mesmo. Entre os que bebem, é beber pesado. Então, não para naquela dose do beber moderado, que é 1 dose para mulher, 2 para homem, sempre é acima de 5 ou mais doses numa ocasião de beber em 1/3 dos bebedores. Então, a gente precisa falar para pensar, não, assim, vamos estar atentos claro, adoecido, quando a pessoa está em adoecimento, ela tem que procurar rapidamente ou ter isso. Vocês falaram muito de acolhimento, eu gosto muito, porque eu acho que a gente acolhe quem tem sofrimento mental mesmo, encontra uma forma, ou violência e tal. E passado isso, aqueles que não estão adoecidos, mas para não esperar chegar nesse ponto, é um olhar crítico diário para o funcionamento da nossa sociedade, né? E outras formas de enfrentamento. Leitura, outras coisas.
Gente, eu vou ter que cortar o nosso papo, que está excelente, porque a gente excedeu o tempo. Daqui a pouco o Instagram corta a gente, mesmo se a gente não quiser. Mas eu queria agradecer demais, Sandra, Camila, Dó, minha parceira de Liberdade 65. Deixo com você as últimas palavras, mas eu não queria desligar antes de agradecer demais e ressaltar a enorme, enorme importância do tema. Eu fiquei muito contente, eu fiquei lendo, como hoje eu fiquei mais quieto, ouvindo, eu fiquei lendo os comentários e a gente fez diferença para as pessoas que passaram por aqui. A gente fez muita diferença. Então, super obrigado mesmo pela disposição de vocês e pelo trabalho. Dó, encerra aí. Eu não queria terminar também. Eu tô aqui, tô olhando para um papel cheio de anotações, né? Tô super agradecida. Acho que é um tema riquíssimo. A gente tem que voltar a ele quantas vezes for necessário. Eu talvez, Sandra, eu como pré-candidata à presidência da OAB aqui em São Paulo, eu tenho que admitir que eu também sou um pouco da agenda da futilidade, né? Onde é que cabe um pouco de lazer descompromissado na nossa vida? Estou ouvindo vocês falar, né? E essa coisa do ver um filme mais leve, né? Ler um livro mais descompromissado. A gente tem que ir encontrando os caminhos para poder equilibrar esse lado tão pesado da existência e enfim, né? De ser brasileiro em 2021, de somar isso à profissão que a gente abraçou, né, e tá aberto para prestar atenção nas outras pessoas que estão perto da gente. Então, fico muito Dora, agradecida. só eu esqueci de dar uma noticiazinha. A gente está lançando a 3ª edição da Cartilha da Saúde Mental e a Carol, que é uma Pelker, que é da Bitouch, que trabalha com esse processo todo de psicologia, vai ser a colaboradora disso. A gente vai falar da saúde mental também na pandemia. Então, é a maneira que a gente encontrou de fazer a nossa parte, né? Já que vamos voltar aqui para comentar isso. Vamos voltar aqui. Vai ser lançado agora nesse mês. Muito legal. Obrigada, viu? Obrigado, obrigada, gente. gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Obrigada.